Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse webinar da Sobrasp, da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente. Esse webinar faz parte das ações comemorativas para celebrar os 8 anos do Programa Nacional de Segurança do Paciente. A Sobrasp, como uma sociedade atuante nesse cenário, programou uma série de atividades. E hoje a gente está finalizando essa celebração com esse webinar especial, onde a gente trouxe alguns convidados para a gente estar falando um pouco de segurança do paciente, e não poderia deixar de ser diferente no contexto que nós vivemos hoje, que é o contexto da pandemia. Fazendo parte desse webinar, nós teremos o Dr. Paulo Lotufo, professor titular da Faculdade de Medicina da USP, a doutora Cláudia Vidal, doutora em Medicina Tropical, especialista em controle de infecção, qualidade em saúde e segurança do paciente, Serviço de Infectologia do HC da Universidade Federal de Pernambuco, UEBSER, e também diretora científica da Sobrasp. Contaremos também com um terceiro palestrante, o Vitor Grabois, o presidente da Sobrasp, médico sanitarista, formado em direção de hospitais pela INSP, Rennes, na França, ex-diretor de Hospitais Federais no Rio de Janeiro, docente da INSP Fiocruz, coordenador executivo do Proqualis Fiocruz, mestre em saúde coletiva pelo IMS URJ e doutor em saúde pública pela INSP e Fiocruz também. Como moderadora, nós convidamos a Vera Borrasca, enfermeira, consultora em gestão de risco e segurança do paciente, mestre em saúde, em gestão de tecnologias e inovação em saúde, especialista em gestão de serviços de saúde, em metodologias ativas de aprendizagem e em ciência da melhoria, e certificada em gestão de risco ISO 31000. Então, é com muita honra que eu passo a palavra para a Vera, e espero que todos tenham uma noite de muito aprendizado, de muita troca, e que seja proveitoso para todos nós. Boa noite, Vera. Boa noite a todos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, com todos os amigos, né, conversando neste momento de comemoração do Programa Nacional de Segurança do Paciente, um momento tão importante, e principalmente nesse enfrentamento que a gente tem aí dessa epidemia, num momento tão desastroso que a gente está, e com expectativas realizadas ainda aí de piorar a nossa situação, né? Quando a gente acha que a gente já está no pior, vem a Fiocruz, não é, Vitor, e diz que a gente ainda pode piorar mais ainda, né? Nós vamos começar hoje com a fala do Dr. Paulo Lotufo, que vai nos trazer a questão da epidemia e da importância da epidemiologia, não é, doutor Paulo? Epidemia sem epidemiologia, né? Como o senhor mesmo disse. Ele vai falar sobre este tema. Na sequência, a doutora Cláudia vai falar sobre as questões, a situação da vacina, toda a sua complexidade, vacina e vacinação em São Paulo, no Brasil, desculpe, não é só em São Paulo. E depois o Dr. Vitor, então, falará sobre as contribuições do Programa Nacional de Segurança do Paciente, que está fazendo, então, 8 anos de nascimento aí, né? E a gente caminhou aí por esses 8 anos e muito temos que caminhar ainda, né? Por favor, vocês que estão nos assistindo e que têm, com certeza, muitas dúvidas e muitas contribuições para nos auxiliarem aí, para contribuir com essa discussão, por favor, façam suas perguntas a partir do canal de perguntas que vocês têm aí no YouTube, e que no final das apresentações nós teremos, então, um espaço para essa conversa com vocês, respondendo as principais questões. Então, começando com o Dr. Paulo Lotufo, por favor, Dr. Paulo, a palavra é sua. Bom, boa noite. Quer dizer, uma honra ser convidado para essa apresentação da Sociedade Brasileira de Segurança do Paciente, uma iniciativa muito importante,
8 anos somente, né? Eu deixei de ser dirigente de hospital há 11, né? E essa era uma coisa que a gente já sempre sentia a necessidade de ter esse conceito de segurança do paciente. Muito importante, né? Esse trabalho, eu acho que tem tudo para ser aí a linha mestra aí na administração hospitalar. Mas vamos falar, né, do que nos aflige, né? Dessa coisa maluca, né, que se iniciou de uma forma que tem até uma razão de ser dos problemas que surgiram depois. Os primeiros casos foram detectados na China, né, em Wuhan, em dezembro, e foi comunicado para o Escritório Central de Pequim, de Vigilância Epidemiológica, que lançou uma nota para o mundo inteiro, né, no dia 31 de dezembro de 2019. Aqui no Brasil chegou às 18 horas, né? Então, 6 horas da tarde. Então, eu pergunto para qualquer um de vocês, né, se vocês estavam preocupados vendo alguma coisa que estava vindo da China, no dia 31 de dezembro, né? No dia 1º de janeiro, apesar disso ter sido muito importante, não foi noticiado, né? Ninguém reproduziu, porque a maior parte dos jornalistas realmente também não deram a mínima para isso. Começou a se falar alguma coisa a partir do dia 2. No dia 3, os Estados Unidos bombardeou o aeroporto de Bagdá, que a gente achou que ia ter uma guerra, né? E nós passamos quase 10 dias, né? Foi menos, até dia 9, quando a China identifica o novo coronavírus como sendo o responsável. Então, aí começa toda a peripécia que nós estamos vivenciando. Bom, aí uma das coisas que é muito interessante é que toda vez que se começa a falar numa epidemia, sempre se vai atrás de 2 profissionais, né? Assim, na ciência. Um é o virologista, outro é o imunologista. E, de quebra, o infectologista também, né? E aí é uma coisa interessante que, obviamente, são enfoques fundamentais, mas a doença, ela é realmente um momento onde você tem um agressor, né, vamos chamar assim, com o homem, né? E temos uma reação imunitária, e tudo isso vai explicando, né, quadro clínico, vai explicando o prognóstico, vai dando ideia de tratamento, de vacina e tudo mais. Mas nós estamos trabalhando, né, nós estamos observando, né, desde janeiro de 2020, uma epidemia que se alastrou pelo mundo, né? E com isso, ela deixa de ser uma questão, né, da clínica, da virologia, da imunologia, para ser uma questão social. A epidemia, ela é essencialmente social. E tudo que é social tem uma definição política, né? A determinação é política. Então, essa é o começo de toda a história que a gente precisa sempre entender, que a política é o que determinou grande parte aí do desenvolvimento da pandemia até agora. E aí é uma questão muito importante para se entender, né? Eu acho que várias das pessoas aqui conhecem, talvez pessoalmente, o Centro de Controle de Doenças em Atlanta, né? E tem gente que conhece tanto o Centro de Controle em Atlanta como a OMS, né? O orçamento da OMS, né, é praticamente um meio andar, né, de algum laboratório do CDC, né? É uma diferença muito grande. Fora que é uma instituição de pesquisa, enquanto que a OMS é uma organização mundial com países membros. Então, o que aconteceu
inicialmente, com a pandemia, foi que a instituição mais capacitada para fazer o controle, dar todas as indicações pela quantidade de recursos técnicos CDC, tinha há 2 anos, ou melhor, há 3 anos, desde 2017, sendo sufocada pela administração Trump, né? Todo mundo que estava lá no CDC até então, né, saiu, foi fazer outras coisas ou ficou amordaçado. Mas a equipe do CDC é muito boa. Em 9 de fevereiro, eles tinham um relatório perfeito de tudo que tinha que ser feito, né? E que não estava sendo feito. E aí nós começamos a ter o grande problema. A instituição mais importante, que tem o pessoal mais experiente, tanto que eu me lembro da questão da Zika, como é que foi, Ebola, as coisas mais recentes, como o CDC colaborou. Eles estavam praticamente fora da jogada. Aí nós temos uma outra questão política importante. A pátria da saúde pública é o Reino Unido. O saneamento veio de lá, depois do John Snow, a vacina com Jenner, depois a organização de serviços públicos com a NHS, e dominada pelo governo Boris Johnson, com uma direção muito ruim, que também não soube dar nenhuma direção, ou pior, começou a dar direções erradas. Então, a coisa ficou muito em cima da Organização Mundial da Saúde, que é um corpo técnico limitado, né? Muito poucas pessoas. Porque numa situação dessa, você precisa ter muita gente conversando, discutindo, analisando todos os aspectos novos que estão surgindo com os dados, né? E aí eu acho que começaram a ter, quando eu falo de uma epidemia sem epidemiologia, foi que vários conceitos foram sendo colocados e se materializando e que estão trazendo problemas até agora, né? O primeiro dado que eu acho que veio da OMS, que foi muito problemático, que aqui no Brasil, nas famosas apresentações do final da tarde que o Ministério fazia, né, saudosas, porque eram muito boas, mas continha um erro, que se começava a falar dos casos de acordo com fatores de risco. Idade, diabetes, hipertensão, né? Começava-se a fazer uma associação de um problema coletivo como se fosse um problema individual. E isso batia muito bem com a proposta que tinha, então, no Reino Unido, que eles chamavam do isolamento vertical. Seria somente para isolar essas pessoas, como se o vírus não estivesse circulando. Então, esse começa a ser um dos grandes problemas, né? Você começa a descrever a epidemia como se fosse um problema de cada um dos indivíduos, né? Exatamente a mesma coisa que o atual ministro, o ministro de plantão, está fazendo, né? Ele fala, todos os brasileiros precisam se conscientizar, não sei o que lá, né? É você jogar uma responsabilidade individual num problema que é de todo o planeta, de toda a sociedade. Então, nós começamos, esse foi um dos grandes problemas. Quando teve um dos óbitos aqui em São Paulo, a apresentação da secretaria foi o seguinte, mas era um senhor já idoso, 62 anos, né, Vitor? 62 anos de idoso, porra. Era um senhor idoso que tinha diabetes, hipertensão e prostatismo, hipertrofia prostática, não era câncer de próstata, né? Aí eu brinquei, só faltou falar que ele tinha dermatite seborreica, era míope, precisava tratar o canal dentário e tinha unha encravada, né? Quer dizer, um monte de bobagem que pegava, e com isso se passou a ideia de que a doença seria para alguns, para outros não, né? Então, esse passou a ser
o grande equívoco. E aí, quem deve ficar isolado? É mais de 60 anos, aí começam as comorbidades. Né? O conceito de comorbidade é uma coisa absolutamente maluca, né? Quer dizer, uma coisa, comorbidade, você tem que falar em relação à história natural de uma doença conhecida, de uma coisa desconhecida, não tem por que você falar isso, né? E aí passou a se inverter um raciocínio, né? Que foi assim: a doença cardíaca é comorbidade para a COVID. Não, né? A doença cardíaca existe há milênios, né? Ela tem uma história natural, né? Com fatores de risco, com formas de controle por medicamentos, outras ações de dieta. E o que o coronavírus faz, né, é alterar a história natural da doença cardíaca, né? Ela não é comorbidade, é o contrário, né? É onde que a infecção está alterando a história natural de várias outras doenças, né? Eu me lembro de uma pessoa que estava indignada porque teve um paciente que achou que o atestado de óbito era um absurdo, porque o paciente tinha leucemia, era uma leucemia mieloide crônica, e tinham colocado como Covid. E ele realmente teve... Mas essa pessoa tem leucemia, né? Aí eu peguei, ele me passou os dados, né? Era uma pessoa que tinha feito o primeiro ciclo com... Esqueço o nome científico, é o Gleevec, né? Os médicos tinham considerado uma ótima resposta, né? Praticamente sem atividade, né? E ele pega a COVID e vai a óbito, né? E essa pessoa me insistia que a causa fosse a leucemia. Eu falei assim: não, a causa é a COVID. Por quê? Porque ela está alterando, né, a história natural. Aí ele queria discutir, né, comorbidade, o que seria nisso daí. Eu estava tentando mostrar que o conceito de comorbidade aí traz muita confusão. O terceiro ponto importante, né, já estou aí encerrando, é que quando nós estamos falando em epidemia, nós estamos falando de sociedade. E a sociedade, ela é profundamente desigual em todos os locais. Talvez em alguns cantos da Finlândia, assim, né, nós temos, né, uma certa igualdade. Ou em alguma favela indiana, né, até que você tem igualdade. Mas a pandemia, ela atuou de uma forma muito diferenciada. O vírus, ele não vai ver classe social, não vê raça, não vê nada. Isso está comprovado. Mas o impacto é muito grande. Por quê? Porque aí existe a outra questão, né, que não se viu, é que as pessoas que estavam sendo obrigadas a trabalhar diuturnamente, porque em serviços essenciais, né, essas pessoas estão se contaminando mais. Quem são essas pessoas, né? Essas pessoas são pessoas mais pobres, negras, né, que moram em lugares mais longe dos grandes centros, com maior dificuldade de acesso a serviços. Então, com isso, nós fomos deixando de lado, né, uma questão muito importante, que é o impacto diferencial na sociedade de uma pandemia, né? E toda vez que nós temos algum grande acidente, o famoso Katrina, em Nova Orleans, né, foi água para todo mundo, mas os mais prejudicados foram os mais pobres lá, os mais negros, né? E, por último, né, o grande exemplo foi o Titanic, né? O Titanic afundou e tinham 3 classes, né? A primeira classe salvou muito mais gente, né? E quem morreu mais foi o pessoal da terceira classe, né? Então, é isso que se passa aqui na pandemia. E a consequência disso desse discurso que foi pegando
somente ideias de faixa etária, comorbidade, sem olhar para como a sociedade está dividida, levou que se criou agora, né, uma coisa que eu fui um dos que discordei desde o início, a prioridade de vacinação por faixa etária. Né? Eu defendi que fosse, assim, pegasse os profissionais de saúde, os profissionais de segurança e serviços básicos, depois os trabalhadores da educação, por uma outra questão, né, não de risco, mas da necessidade da volta às escolas, e depois os transportes e depois de toda a rede alimentar. Essa seria a minha ideia, porque quando você olha isso, você vai ver, né, que lá estão justamente os mais pobres, os mais negros, né, os negros de uma forma geral. Mas não, né? Então nós tivemos aí quase no primeiro mês, né, um show de mulheres brancas sendo vacinadas, né? Todas, né? Minha mãe foi vacinada, né? Todo mundo sendo vacinado, né? E as pessoas colocando no Twitter, ai, que bom, minha mãe foi vacinada, tudo bem. Mas o motorista do ônibus, né? Negro, que está trabalhando o tempo inteiro, né? Ainda não foi e não tem perspectiva, né? Mesmo ele tendo 40 anos de idade. Então, eu considero que esse é um dos pontos, né, muito importantes hoje. Nós estamos tendo uma epidemia, e a epidemiologia, né, ela não foi, de certa forma, ouvida dentro daquilo que ela tem de mais importante, que é saber ver o componente e o determinante social da distribuição da doença. Vera, então eu fico por aqui, né? Eu acho que utilizei meu horário, meu tempo, né? Muito bem. Vamos Utilizou muito bem, doutor Paulo. Tá bom. Mostrou aí um contexto que é, a meu ver, pouco discutido no cenário nacional, que é essa visão mais sociopolítica mesmo da epidemia, e o seu impacto em todos os contextos da sociedade, né? Muito obrigada, doutor Paulo. Eu peço que as pessoas que quiserem interagir conosco nessa linha que o doutor Paulo discutiu, por favor, já podem mandar suas perguntas. Enquanto isso, nós vamos passar a palavra, então, para a doutora Cláudia, que vai, então, nos dar aí esse painel de vacinação no Brasil como uma estratégia aí de contenção da epidemia e também diminuição da pressão no sistema de saúde, né? Cláudia, com você, então. Seu microfone, Cláudia. Obrigada, Vera. Boa noite a todos. É um grande prazer e uma honra estar participando desse webinar agora à noite. Agradecer a Vitor, a estar compartilhando com o doutor Paulo, a Vera que está moderando, a Janaína, a Andréa e a Cláudia Toledo, que estão aí nos bastidores e organizaram essa sessão. Vamos discutir um pouco a respeito das vacinas e qual o seu papel para o controle de infecções, especificamente em relação à Covid-19 para profissionais de saúde e para a população em geral. Bom, primeiro eu quero fazer alguns comentários em relação da importância das vacinas e as suas origens. A semelhança da importância da descoberta dos antibióticos, por exemplo, para o combate às infecções bacterianas, as vacinas elas têm um papel tão fundamental na história da medicina e da humanidade. No que diz respeito à prevenção e ao controle das infecções virais e bacterianas, reduzindo significativamente a incidência de algumas doenças, como, por exemplo, a poliomielite, o sarampo, o tétano, entre várias outras doenças. A vacina ela surgiu pela primeira vez no século XVIII, em 1798, quando o médico inglês, o Edward Jenner, inoculou os vírus da varíola bovina e varíola humana em uma criança de 8 anos de idade e verificou a proteção e o não desenvolvimento da doença. E daí vem o termo vacina, que deriva da denominação do vírus da varíola bovina, o variole vacinae. Agora, o uso mais amplo das vacinas ele foi introduzido a partir do início do século XX
e contribuiu de forma inequívoca para a redução da incidência das doenças infecciosas. E um rápido progresso das pesquisas, em particular nas áreas da imunologia e da biologia molecular, lançou as bases de um desenvolvimento sem precedentes para a implementação de novas vacinas e de novas estratégias de vacinação para todo o mundo. Na década de 80, mais precisamente em 1981, a Organização Mundial de Saúde, com apoio da Unicef, lançou o Programa Expandido de Imunização, com a finalidade de imunizar 80% das crianças do mundo, com as 5 vacinas básicas, que eram a de poliomielite, difteria, sarampo, Bordetella pertussis, coqueluche, né, e tétano. Um esforço também denominado Iniciativa para a Vacinação Infantil contribuiu igualmente para a expansão das discussões sobre as vacinas e as estratégias de vacinação nas Américas. Erradicação da varíola na década de 80 e redução da incidência dessas outras infecções virais foram alcançadas. E em janeiro de 2000 foi criada a chamada Aliança Global para Vacinas e Imunização, com um fundo para vacinas, o que tem, naquela ocasião, conseguido recursos no nível internacional para aplicação nesse campo. Já no Brasil, os trabalhos pioneiros de vacina chamam a atenção com Oswaldo Cruz e Vital Brasil, seguido por vários outros ao longo do século XX, que foi capaz de produzir uma grande parte dos imunobiológicos, né, que toda a população brasileira necessitava. A partir da década de 80, foi feito um Plano Nacional de Investimento em Instalações e Equipamentos nos produtores estatais, que resultou em uma grande revitalização da área, atingindo-se as metas propostas naquela ocasião. Esse Plano Nacional ele não só permitiu o financiamento dos laboratórios produtores, como o Instituto Butantan e o Biomanguinhos, que são a referência nacional para a produção de vacinas no nosso país, como também estabeleceu metas evitando a superposição de atividades e estimulando a realização de pesquisas na área e desenvolvimento em comum de novos produtos. A despeito disso, o principal problema do desenvolvimento da produção de novas vacinas, uma vez que nós estamos falando de uma pandemia, de um Covid-19, com a introdução de um novo vírus, o SARS-CoV-2, a partir de dezembro de 2019, tem sido o relativo baixo interesse das indústrias farmacêuticas de investir na produção de novas vacinas, pelo fato dessas vacinas elas representarem um pouco mais de 2% do mercado mundial dessa indústria farmacêutica, o que tem mudado ao longo dos últimos anos, uma vez que no século XXI esse mercado ele vem sendo enxergado de uma forma um pouco mais atrativa, considerando as várias epidemias virais que a humanidade vem enfrentando nas últimas décadas, como a epidemia de HIV/AIDS, dengue, zika vírus, a influenza, que é um problema de saúde pública global e que termina por acometer principalmente a população idosa e a principal causa de óbitos nessa população relacionada a infecções, as pneumonias, as infecções respiratórias, e mais recentemente o coronavírus, o SARS-CoV-2. Outra dificuldade em relação, que diz respeito à produção de novas vacinas enfrentadas pela indústria farmacêutica, e por conta disso nós temos toda essa complexidade em relação ao desenvolvimento, é a labilidade dos produtos que são utilizados, o risco de responsabilidade dessas indústrias pelas reações adversas, o alto custo do desenvolvimento dessas novas vacinas, os preços não são atrativos, em especial pela limitada capacidade de compra pelos países em desenvolvimento, que seriam os maiores mercados de uma série de vacinas virais de grande interesse nas regiões tropicais, e tem limitados investimentos nessa área. Apesar de todos esses problemas globais, é reconhecido que poucas ações de saúde pública apresentam a relação custo-benefício tão favorável como a utilização de vacinas em uma população. Basta compararmos, por exemplo, o custo de uma vacinação de hepatite B e o que custa para o sistema de saúde o tratamento de uma pessoa com uma infecção viral crônica, com hepatite B crônica, por exemplo. E assim, outros exemplos a gente pode citar. O custo que nós temos hoje com um paciente, pessoas vivendo com HIV/AIDS, por exemplo. E o custo que nós temos, com certeza, com doenças crônicas e com algumas infecções que poderiam ser prevenidas e mitigadas esse custo. Ao longo dos anos, o nosso país adquiriu uma forte compreensão do valor das vacinas.
E sempre o Brasil tem sido um exemplo mundial da capacidade de organizar campanhas de imunização em nível nacional, com a participação de grandes segmentos populacionais, além da existência de uma capacidade instalada de produção de vacinas de qualidade. Nós precisamos, na realidade, melhor estruturação e planejamento e organização. A gente vai conversar isso um pouquinho mais adiante. Mas nós estamos falando de vacina porque estamos diante de uma pandemia. E as pandemias, elas fazem parte da história da vida humana, uma vez que nós estamos inseridos num grande ecossistema, com micro-organismos colonizantes, não só no corpo humano, então nós temos colonizantes nas vias aéreas superiores, no trato intestinal, na pele, mas nós temos também uma variedade de espécies em animais domésticos e selvagens, na água, no solo, no ambiente, de uma forma geral. Então, o desequilíbrio dessa microbiota humana normal, alterações no equilíbrio da natureza, clima, vegetação, poluição, recombinações genéticas geram espécies de bactérias ou vírus, por exemplo, para os quais a população mundial ela é vulnerável e, a partir daí, se deflagram as epidemias e as grandes pandemias. A gravidade das pandemias variou ao longo da história, segundo a época, a região geográfica de ocorrência e o preparo do sistema de saúde para o seu enfrentamento. Como exemplo, nós podemos citar ao longo da história a alta letalidade da peste bubônica no século XIV, da gripe espanhola no século XX, com 500 milhões de infectados, 36% da população mundial da época e quase 50 milhões de mortes. A peste bubônica, por sua vez, matou de 75 a 200 milhões de pessoas no mundo e 1/3 da população europeia. Para o enfrentamento dessas pandemias, também a história nos mostra que a quarentena instituída na cidade de Veneza, na Itália, com o intuito de isolamento social no século XIV, além das melhores medidas de condições higiênico-sanitárias, representavam e representam ainda hoje uma das medidas de prevenção da disseminação de infecções que precisam ser adotadas. E um outro fenômeno comum que também é descrito na história das pandemias, desde séculos passados, é a negação por parte das autoridades públicas que retardam o reconhecimento da emergência em saúde pública e da adoção, consequentemente, das medidas restritivas para a população. Em 30 de janeiro, o professor Paulo já historiou bem como foi a descrição do primeiro caso em Wuhan, em dezembro de 2019, e eu quero salientar que em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou estado de emergência em saúde pública de importância internacional, quando casos de infecção pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2, começaram a ser notificados em alguns países do mundo. E em 11 de março de 2020 foi declarado estado de pandemia, que é caracterizada pela disseminação mundial da infecção, cruzando fronteiras e atingindo um grande número de pessoas de forma simultânea. Desde 2009, a Organização Mundial da Saúde declarou pelo menos 6 estados de emergência em saúde pública de importância internacional. Um foi com influenza H1N1, poliomielite, em 2 ocasiões com infecções por ebola, Zika vírus e agora SARS-CoV-2 em 2020. A pandemia atingiu de forma avassaladora, todos nós estamos vivenciando isso, países de todos os continentes, países desenvolvidos e em desenvolvimento, o que exigiu uma resposta acelerada para a contenção da Covid-19, que tem cursado com elevada mortalidade e um grande impacto econômico, social e psicológico. Nós nunca pensamos experienciar o que nós vivemos e estamos vivenciando, como esgotamento de artigos médico-hospitalares sem precedentes, necessidade de ampliação do sistema de saúde, incluindo toda a rede assistencial nos diferentes níveis de atenção à saúde, ampliação de equipamento, de equipes de profissionais de saúde que precisavam ser habilitadas para assistência completa, para unidades de terapia intensiva. Então, não bastavam ter recursos, não bastava ter insumos e não basta, né, não basta ter leitos hospitalares. Nós precisamos de equipes de profissionais capacitados e habilitados para lidar com esses pacientes e com toda a complexidade do paciente com Covid-19. Limitação de continuidade da assistência às doenças crônicas, uma vez que elas ficaram negligenciadas, essas doenças, por conta da pandemia, depressão e distúrbios de ansiedade na população em geral e principalmente na população de profissionais de saúde, representam os grandes desafios da pandemia que nós estamos vivenciando. Tem afetado a população globalmente e chamado a atenção para a necessidade premente
de alternativas para o controle da doença, sendo uma delas a vacina anti-Covid-19. Dentre as medidas para a contenção da pandemia, destacam-se diagnóstico precoce. Então, nós precisamos de ferramentas tecnológicas que permitam um diagnóstico rápido e acurado. Então, nós temos visto, sem precedentes, um desenvolvimento num curto período de tempo de vários testes diagnósticos. Nós vimos isto, eu presenciei isto com HIV/AIDS, então com a epidemia de AIDS, nós tivemos também num curto período da história, rapidamente, a identificação do vírus, isolamento do vírus, teste de antígeno, teste de anticorpos, diagnóstico precoce, e o tratamento é que as drogas antirretrovirais é que elas entraram depois, bem depois na história, mas depois nós tivemos uma aceleração em relação às drogas antirretrovirais para o tratamento da infecção. Com o Covid-19, nós estamos vendo um ritmo muito mais acelerado, porque exige, uma vez que nós temos, diferente do que nós temos, por isso que é fundamental a questão epidemiológica que o Dr. Paulo muito bem frisou, é diferente a gente ver as estratégias de abordagem com pessoas vivendo com HIV/AIDS. Naquela ocasião, nós tínhamos grupos, nós temos formas de prevenção, então você estudar naquele ciclo que nós temos, né? Naquele ciclo que nós temos de epidemiológico das infecções, então nós temos o patógeno, nós temos o reservatório, nós temos o hospedeiro suscetível, nós temos a via de transmissão. Então, com isso tudo é que nós vamos avaliar com HIV/AIDS, nós temos grupos e comportamentos na realidade de risco em forma de transmissão, que eram formas de transmissão que dependiam de comportamentos, todas dependem de comportamentos, mas que eram mais específicas, principalmente relacionadas à transmissão sexual e à transmissão através de sangue e ferimentos contaminados com pérfuro-cortantes e, naquela ocasião, também através de transfusões de sangue. É diferente nós termos uma pandemia por um vírus que é de alta contagiosidade e de transmissão por via respiratória, por gotículas, por via aérea e por contato. Então, essa dimensão maior dessa pandemia e dessa rápida disseminação e capacidade de transmissão viral faz com que as respostas também elas precisam ser mais rápidas. Então, medidas de contenção, diagnóstico precoce, isolamento dos infectados ou dos doentes, quarentena, isolamento social para afastamento daquelas pessoas expostas ou com alto potencial para exposição, mas sem infecção, as medidas básicas de higiene das mãos, como a adoção de medidas também baseadas nas vias de transmissão, então, higiene das mãos, medidas de precaução respiratória, gotícula, aerosol, medidas de precaução de contato e, finalmente, a vacina. O desenvolvimento de vacinas é primordial, né, dentre esses itens que nós estamos citando aqui para o controle e a eliminação do patógeno. O desenvolvimento de vacinas ela depende fundamentalmente do conhecimento dos mecanismos imunológicos envolvidos em resposta às infecções, bem como dos seus mecanismos patogênicos. Então, a imunopatogênese do SARS-CoV-2 não tem sido fácil, é extremamente complexa. Virologistas e imunologistas têm se debruçado sobre a imunopatogênese com o objetivo de se conseguir destrinchar e identificar quais seriam as melhores estratégias para o desenvolvimento dessas vacinas e vacinas que nós tivéssemos uma maior efetividade e segurança. O SARS-CoV-2 ele é um vírus que pertence ao grupo RNA vírus e ele contém 89% do genoma idêntico ao SARS-CoV de morcego e 82% ao SARS-CoV humano. Ele compartilha algumas características moleculares e tem aquelas proteínas estruturais principais que vão ser a base para a produção das vacinas. Então, a proteína S, spike, a proteína E do envelope, a M da membrana, que são responsáveis pela formação e estabilização do envelope viral e o núcleo capsídeo interando com o genoma viral. Diversas são as plataformas tecnológicas para o desenvolvimento das vacinas. As vacinas licenciadas para os seres humanos têm sido produzidas tradicionalmente a partir de vírus vivo atenuado, como é o exemplo para sarampo, rubéola e cachumba. Vírus inativado, como para pólio, subunidades proteicas ou polissacarídeos conjugados, como hepatite B, pneumococo, meningococo, Bordetella pertussis. Na última década, novas plataformas têm sido desenvolvidas e incluem vacinas que são compostas por ácidos nucleicos, DNA e RNA, e vetores virais ou proteínas recombinantes. As vacinas para SARS-CoV-2, elas têm sido feitas exatamente utilizando também essas novas plataformas, não só apenas com os métodos, né, mas as plataformas mais antigas, como o vírus inativado, o vírus vivo atenuado,
mas principalmente com compostas de ácidos nucleicos e principalmente os vetores vetoriais, dentre eles um dos exemplos é o adenovírus, que é a base da vacina da AstraZeneca. O desenvolvimento e a produção acelerados de uma vacina para aplicação em larga escala, como é o caso da pandemia que nós enfrentamos atualmente, representa um grande desafio, porque inclui atividades paralelas e bem coordenadas, em contraste ao longo processo já conhecido sequencial, que envolve testes pré-clínicos, estudos de fase clínica, aprovação, produção e distribuição planejados. Esse desafio de produção e desenvolvimento acelerados é resultado de um grande investimento de recursos e de elevado risco financeiro, por outro lado. Em surtos, o retardo na produção e da distribuição de vacinas pode acarretar elevada mortalidade, que é o que nós estamos vivenciando agora. Exemplo, nós temos anteriores da epidemia, por exemplo, pelo vírus Ebola, no oeste da África, entre 2013 e 2014, com mais de 11 mil mortes, ocasião em que uma vacina estava sendo desenvolvida, mas apenas posteriormente ela teve sua eficácia comprovada, podendo ter controlado aquele surto se disponibilizado oportunamente. E outros exemplos nós temos também na epidemia do coronavírus, da síndrome respiratória aguda grave, em 2003, o SARS-CoV-1, que terminou antes a epidemia terminou antes do desenvolvimento da vacina, e os recursos financeiros eles terminaram sendo destinados para outros programas, uma vez que não houve tempo hábil para o desenvolvimento e a epidemia acabou antes. Não é o caso da nossa pandemia, que é uma pandemia que ela vem trazendo transtornos, como eu falei anteriormente, do ponto de vista não apenas da saúde, mas social, econômico e psicológico, em todos os âmbitos. Quais são os objetivos principais dos imunizantes? Prevenir o desenvolvimento do quadro clínico da infecção no indivíduo, ao se alcançar um nível de imunidade elevado em grandes segmentos da população e se obter o controle ou mesmo a eliminação da doença. Então, as vacinas elas vêm para prevenir o desenvolvimento de infecção e quando nós conseguimos prevenir essa infecção num quantitativo grande da população, nós conseguimos controlar a disseminação e a circulação daquele agente patogênico, do vírus no caso é o SARS-CoV-2, e nós podemos conseguir eliminar a doença. Essa eliminação foi alcançada com a varíola, com a poliomielite pelo vírus selvagem e se espera com o vírus do sarampo. Enquanto o vírus continuar circulando, ocorrerá a transmissão contínua, com mais variantes circulando e que podem se evadir a ação das vacinas. Então, mais uma vez, nós estamos diante de um cenário em que as vacinas elas são uma estratégia fundamental para o controle e a erradicação de agentes patogênicos, no caso do SARS-CoV-2, especificamente estamos trabalhando com a Covid-19, no intuito de evitar a sua transmissão. Entretanto, até agora, as vacinas contra a Covid-19 disponíveis elas não foram avaliadas, sobretudo com base na capacidade de prevenir a transmissão, embora esteja sendo considerada agora como um objetivo secundário pela indústria farmacêutica. Então, sabe-se que elas foram avaliadas quanto à segurança e quanto à efetividade para a prevenção da doença, mas não contra a prevenção da transmissão. Existe uma diferença entre infecção e transmissão. Então, entre infecção e doença. Então, a doença é quando nós temos as manifestações, os sinais e sintomas clínicos. A infecção é quando o indivíduo ele entra em contato com o patógeno, no caso com o vírus, com o SARS-CoV-2, mas ele não tem a invasividade com a manifestação clínica da doença propriamente dita. Nessa ocasião, o sistema imunológico ele consegue bloquear o vírus. E aí tem o papel da vacina, que a vacina ela cria uma memória imunológica, uma vez que o hospedeiro, no caso o ser humano, ele entra em contato com o antígeno do micro-organismo, do vírus, e com isso ele desenvolve uma resposta imune que vai ser capaz de assegurar uma memória, deve ser capaz de assegurar uma memória imunológica para no momento em que ele está em contato com o vírus, ele bloqueia e consegue evitar a doença. No entanto, o que se espera, o sucesso de uma vacina, que se espera assim, o objetivo final, né, o principal resultado, eu quero dizer, é se consegue prevenir a transmissão. Esse é o auge. Mas as vacinas que nós temos disponíveis, elas conseguem evitar a doença, a transmissão, evitar a infecção e, consequentemente, a transmissão na sociedade e na comunidade. Ainda nós precisamos estudar em relação às vacinas existentes e as vacinas que ainda estão para serem lançadas, que estão em fases
pré-clínicas. Hoje nós temos no mundo cerca de 186 vacinas em fase pré-clínica, segundo dados da Organização Mundial da Saúde de 9 de abril, e 87 vacinas com desenvolvimento clínico. No Brasil, nós temos aprovadas pela Anvisa em uso a Coronavac, Sinovac, aprovada em caráter emergencial, a da Oxford, da AstraZeneca, aprovada em 12 de março, agora em caráter definitivo, e solicitação com registro definitivo concedido e não comercializada da Pfizer. Pedido de uso emergencial da vacina da Janssen e pedido de uso emergencial da Sputnik, da União Química. É fundamental lembrar também que no Brasil, a garantia ao acesso universal às vacinas para a população tem no Sistema Único de Saúde, o maior sistema público universal do mundo, e nas suas bases produtivas, que são o Biomanguinhos, Fiocruz e o Butantan, o seu principal eixo. Também o Programa Nacional de Imunização, articulado com o setor produtivo, tem potencial e satisfatória abrangência de cobertura vacinal. No entanto, a inclusão e o compartilhamento de esforços ainda se fazem prioritários no desafio para o alcance da vacina para todos no nosso país. A Organização Mundial da Saúde lançou em 18 de janeiro agora de 2021, esse ano, um Call to Action, Vaccine Equity, ou seja, equidade de vacina, uma chamada para a ação, com o objetivo de vacinação dos profissionais de saúde e pessoas idosas em todos os países nos primeiros 100 dias do ano. Produção e distribuição equitativa das vacinas em 2021. A OMS calcula que as vacinações evitam cerca de 2 a 3 milhões de mortes por ano. Para finalizar, as dificuldades que a OMS aponta em relação ao alcance dessa vacinação universal, elas têm duas principais fontes. Uma seria a falta de suprimentos, ou seja, de vacinas e de material médico hospitalar, e a distribuição desigual das vacinas. Então, a equidade, não só na distribuição, na produção também das vacinas, na disponibilização desses insumos para a produção de vacinas, é fundamental para que consigamos o objetivo de vacinação da população e, com isso, controle da infecção pelo SARS-CoV-2. Hoje nós temos 13 milhões 400... hoje não, são dados recentes do dia 9, 13 milhões 400, dados da sexta-feira passada, dia 9 de abril, são 13 milhões 482.023 casos confirmados, dados do Ministério da Saúde, com 353.137 óbitos. Dados do Conselho Federal de Medicina e do COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem, apontam que o Ministério da Saúde ele registra cerca de 484.081 profissionais com infecção por SARS-CoV-2, contra 551 óbitos para médicos e 646 óbitos entre enfermeiros, técnicos e auxiliares, isso no dia 9 de março de 2021, o que provavelmente é subnotificado segundo os conselhos. Segundo esses cálculos, o Brasil perde um profissional de saúde a cada 19 horas para a Covid-19. Então, estratégias para a vacinação dos profissionais de saúde e da população em geral são fundamentais. Agendamento de vacinação. Para os profissionais de saúde, orientação de não vacinar todos os profissionais do mesmo setor simultaneamente, porque os efeitos colaterais eles podem acontecer e aí você vai ter um afastamento em massa, o que vai causar prejuízo para a força de trabalho da instituição, informar os profissionais de saúde acerca dos efeitos colaterais das medidas que devem ser adotadas caso eles cursem com algum efeito colateral da vacina, testar os profissionais de saúde com sintomas de Covid-19 após vacinação, o sistema ativo de vigilância de Covid-19 e lembrar da farmacovigilância, que representa o monitoramento contínuo por meio dessas informações, das denúncias fornecidas pelos profissionais de saúde, pelo mercado, pela população em geral e pelos detentores das vacinas para a detecção precoce de problemas relacionados aos medicamentos. Essa vigilância pós-comercialização das vacinas, ela também é de fundamental importância e eu queria chamar a atenção para isso, uma vez que fornece subsídios para desencadear a identificação precoce de algum risco e minimizar as consequências e os efeitos catastróficos de alguns desses riscos.
Bom, os eventos adversos devem ser notificados através do ESUS Notifica. Eu quero aproveitar para fazer um chamado para quem está assistindo para passearem e visitarem o site da Sobrasp e ver os últimos posts, os documentos que foram agora lançados em relação à vacina nesse mês de abril pela segurança do paciente, com toda essa programação. Então, nós temos alguns documentos que são importantes, notas técnicas, perguntas e respostas em relação a vacinas para a Covid-19. Consultem o site, aproveitem e façam o download do material que está lá à disposição. Eu acho que era isso. Muito obrigada a todas. Obrigada, Cláudia. Cláudia nos mostrou aí um panorama longínquo, aí desde lá do começo da questão das vacinas, né, e das vacinações, terminando aí com a grande problemática do acesso às vacinas no mundo todo para combater a epidemia, né, Cláudia? Inclusive falando aí das questões não farmacológicas também, né? Porque parece que a gente está depositando todas as nossas esperanças em cima da vacina e a gente sabe que só a vacina não vai dar conta, e ainda mais nessa produção que eu diria lenta em relação à necessidade mundial. Né? Obrigada, Cláudia. E vocês que estão nos ouvindo, por favor, nos mandem as suas perguntas, já estão chegando algumas aqui, e que no final, depois da fala do Dr. Vitor, a gente vai responder. Vitor, sua vez, então, para falar da contribuição do Programa Nacional de Segurança do Paciente nesse contexto de epidemia. Sua palavra, Vitor, desculpe, mas eu estou lembrando do Walter, sem dúvida alguma, nesse momento. Você está sem microfone, Vitor. Bom, boa noite a todas e a todos. Eu quero primeiro cumprimentar aqui Vera, por ter aceito o nosso convite para moderar e coordenar esse webinar. Dizer do meu prazer inenarrável. Paulo, por algum motivo, saiu aí, enfim, mas deve voltar daqui a pouco. Mas o Paulo Lotufo, é um amigo de 44 anos, né? Porque nós éramos estudantes de medicina, nos conhecemos no encontro científico dos estudantes de medicina. Vitor, desculpa. Vitor, se vocês se conheceram na maternidade, é melhor assim. Mas, enfim, eu não... Careca de barba branca não tem jeito. Bom, mas, enfim. E é um prazer, então, enorme que ele esteja conosco, e com Cláudia Vidal, que eu conheço há menos tempo, mas já admiro uma enormidade. Eu queria agradecer também a todas as pessoas envolvidas, não só na preparação e montagem desse webinar, mas toda a programação do Abril pela Segurança do Paciente, que realmente foi maravilhosa, foi muito rica. É bem sabido que não é incomum que, quando a gente bota um título para a apresentação, que esse título, volta e meia, ele é um pouco desrespeitado. E eu não fugirei totalmente à regra. Mas eu, antes de começar a minha fala, propriamente dita, eu realmente queria, eu sempre faço questão de expressar os meus sentimentos aí às mais de 350 mil famílias que perderam seus entes queridos, né? Isso eu acho que é uma tragédia sanitária e a gente precisa se solidarizar. Também me dirijo a todas as famílias dos trabalhadores de saúde que morreram também, né? Nada de heróis, mas todo o nosso respeito, toda a nossa admiração e toda a nossa gratidão. Bom, eu preparei aqui um certo roteiro para também não falar demais. A gente reclama quando vai apresentar com slide, mas depois também reclama quando não tem os slides. Mas tudo bem. Bom, eu acho que é importante, e isso é parte do que se espera, e é um prazer para mim, falar desses 8 anos do Programa Nacional de Segurança do Paciente. E a Vera, quando foi me dar a palavra, me chamou de Walter, o que muito me orgulha, que muito me agrada, porque
enfim, o Walter era e continua sendo, né, a nossa referência para essa discussão da segurança do paciente, ele faz muita falta, mas o mais importante é que eu acho que ele permanece entre nós com tudo que ele deixou em matéria de conhecimento e de forma de lidar com as pessoas. Bom, o Programa Nacional de Segurança do Paciente, então, ele foi lançado em 1º de abril de 2013, e a gente pode ficar não apenas 20 minutos, mas 20 horas ou 20 dias comentando o que o programa trouxe, né? Enfim, desde a elaboração do termo de referência, a própria criação de uma legislação infraconstitucional, né? A Portaria 529, depois a RDC 36. Quer dizer, a gente passou a ter um arcabouço real, né? Inclusive com questões de natureza obrigatória, e eu sempre falo nas aulas ou palestras que isso ajudou a colocar a segurança do paciente na agenda dos gestores, né? Enfim, o gestor é um sujeito que tem 1 milhão de preocupações. Então, e quando se concretiza o programa, e com normas claras, de criação dos núcleos, de elaboração do Programa Nacional dos Planos de Segurança, da implementação dos protocolos, né? Vera participou desse processo desde o início, participou da elaboração, né, dos protocolos, a gente se reuniu lá na Fiocruz, né, juntando os hospitais de excelência, Luciana, Walter, Alfredo Guarich, enfim, a gente, toda a equipe do Proqualis, pessoal enfim, dos diferentes hospitais públicos e privados. Então, isso foi muito importante, foi muito interessante. Então, isso em si, quer dizer, essa arrancada já na criação do programa já legou ao sistema de saúde já um conjunto de ofertas muito importantes, né? Os cursos de especialização, sejam aqueles que foram promovidos sob a direção do Walter na Fiocruz, aqueles que foram oferecidos pela Anvisa em cooperação com os hospitais de excelência. Então, hoje, nós temos aí pelo menos uns 4 ou 5 mil especialistas em segurança do paciente, então, que é algo de extraordinário, e é uma alegria sempre quando a gente entra em contato com os hospitais ou nos webinários e reconhece as pessoas que estão à frente do núcleo de segurança entre os nossos alunos. Isso isso não tem preço, né? Isso é maravilhoso, né? A questão da divulgação científica, e destacando todo o trabalho da GV São Paulo, o trabalho do ISMP, o trabalho dos hospitais de excelência, o trabalho da Rebraensp, né? O trabalho do Proqualis, quer dizer, tudo isso também foi capaz de ir criando um corpo de conhecimento, né? Um corpo de oportunidade, o IBSP, que eu também gosto muito de citar, o pessoal do IBS, enfim, para não o pessoal todo ligado à acreditação. Então, nós também tivemos, não só a partir do lançamento do programa, mas muito impulsionado pelo programa, um grande aumento, um grande desenvolvimento da divulgação científica. E quero destacar também, porque eu acho que isso é muito importante, todos os processos também colaborativos, né? O Saúde em Nossas Mãos, o Paciente Seguro, e não é só porque, embora isso tenha sido muito importante, estabelecer metas visando a redução de infecções associadas ao cuidado, por exemplo, mas o fato é que todos os processos educativos, todos os encontros, todo o compartilhamento de experiência, eu acho que a gente tem um saldo fantástico, a gente tem um saldo muito importante. E eu queria, enfim, aproveitar, então, não só agradecer e homenagear a todas essas milhares de pessoas que ajudaram a construir e mantém o Programa Nacional de Segurança do Paciente vivo na pessoa da Luciana Uê, né? A Luciana é uma pessoa também que está desde o início, segurando a onda, enfim, com cenários mais fáceis ou mais difíceis,
mas a Luciana representa muito desse esforço. Bom, queria comentar, e eu ando, como todos nós, todos que nos assistem, Paulo, Cláudia, Vera, muito mexido, né? Quer dizer, a gente está comemorando um programa nacional, mas não é a comemoração que a gente faria se não tivesse a pandemia. Acho que todo mundo tem a maior noção dessa história. Mas eu acho, e hoje é uma data importante para isso, que eu estava assim, preparando essa fala, e aí escrevi aqui, eu disse assim, será que nós devemos ressignificar, mudar o balanço positivo dos 8 anos de programa por conta da pandemia? É uma pergunta que eu fiquei me fazendo. E a minha resposta foi que eu penso que não. Eu penso que o fato das pessoas hoje terem uma percepção do risco maior, o fato da gente ter os núcleos, em muitos lugares cartoriais, mas em muitos outros superatuantes, junto aos profissionais de saúde, o fato de que, em função da existência dos protocolos, as coisas não vão se perdendo, enfim, e o próprio raciocínio de ter protocolos vai ajudando, enfim, eu acho que tem a existência do programa e a existência de todo esse patrimônio que eu comentei, evidentemente que nos ajudou a enfrentar a pandemia. No entanto, eu acho que a gente precisa se fazer perguntas, né? E eu, enfim, não sou epidemiologista, eu nunca fui, embora o primeiro mestrado que eu comecei era o mestrado em epidemiologia, mas, enfim, acabei não continuando, mas a gente aprende a fazer umas contas. O Brasil, hoje, tem 10% de todos os casos de Covid do mundo. Nós temos em torno de 13 milhões para em torno de 130 milhões no mundo. No entanto, nós temos apenas 2,75% da população mundial. Então, precisamos olhar para esse dado, para essa informação, né? O Dr. Paulo, já na fala dele, já abordou um pouco desse porquê. Nós temos a 8ª parte dos óbitos mundiais, mas só temos, repetindo, 2,75% da população mundial. A Índia tem 5 vezes a nossa população, tem basicamente o mesmo número de casos, agora nos ultrapassou nessa corrida maligna, mas tem a metade do número de óbitos. A nossa letalidade é de 2,6%, é a 7ª entre os 20 países mais afetados no mundo pela Covid. E aí eu pergunto, acho que tem uma segunda pergunta importante agora. Podemos afirmar que boa parte dos óbitos por Covid-19 foram evitáveis? Paulo já assisti muitas vezes na TV, Dr. Drauzio Varela também, doutora Margarete Dalpomo, entre outros, têm dito claramente parte desses óbitos, parte significativa desses óbitos foram óbitos evitáveis. Ora, para todos nós da segurança do paciente, falou em óbito evitável, falou em dano evitável, a gente arregala os olhos e a gente diz: isso é um problema de segurança do paciente. E acho que a pandemia está cobrando de nós, eu diria aí, uma certa inflexão, não no sentido de abandonar, longe disso, eu não seria a última pessoa a fazer essa afirmação, todo o processo de realizar o cuidado, obedecendo os protocolos de segurança, né? Olhando para todas as etapas, olhando, na verdade, para todos os certos, enfim, tudo que a gente conhece. Mas a pandemia, e também utilizando 2 outros conceitos importantes na discussão da segurança, a pandemia está nos pedindo para olhar para a ideia de fatores contribuintes de uma forma muito mais ampla. Nós não podemos olhar para o procedimento apenas. A gente vai ter que olhar para a organização, a gente vai ter que olhar para o planejamento, a gente vai ter que olhar para a gestão de estoques, a gente vai ter que olhar para a engenharia clínica, né?
a gente vai ter que olhar, e eu vou falar disso daqui a pouquinho, se tiver tempo, para a própria gestão do trabalho, né? A valorização do trabalhador em saúde, né? Então, acho que esse é um ponto. A Sobrasp, e o Lucas nos ajudou muito, o Lucas Ambon, aproveitando o material que foi preparado com um pesquisador, acho que inglês, voltado a traduzir a questão da epidemia na lógica, né, dos danos e dos óbitos pela Covid, na lógica do queijo suíço, né? E aí apontando 4 fatias do queijo suíço. A maior responsabilidade individual, né, que Paulo já comentou sobre isso, e Cláudia também. Maior responsabilidade sistêmica, né, que é importante, né? Toda a discussão da vacinação e outros elementos, né? Faz o lockdown, não faz, enfim, não vou entrar nesse debate agora, mas eu queria me concentrar, para já começar a encerrar, em 2 itens que são levantados também como fatias do queijo suíço. O chamado ecossistema de resposta à pandemia e a capacidade de resposta ao dano. No ecossistema de resposta à pandemia, nós podemos incluir ação governamental coordenada, e esse é um ponto incontornável nesse debate. Nós não podemos discutir segurança do paciente, nós não podemos discutir Programa Nacional de Segurança do Paciente se a gente não discutir essa ideia de que União, estados e municípios precisam atuar juntos, de forma coordenada, de forma inteligente, de forma a se apoiar, porque uma coisa é um município de 5 milhões ou de 2 milhões de habitantes, mas outra coisa é um município de 5 mil habitantes, de 10 mil habitantes, um município que não tem hospital. Grande parte dos municípios não tem um leito sequer de UTI. Então, se a gente quer pensar em evitar mortes, né, em conseguir reduzir o número de óbitos evitáveis, a gente tem que afirmar a questão da ação governamental coordenada. Mas eu queria acrescentar a um desses 4 pontos, e o professor Paulo Lotufo já chutou a bola, né, já levantou a bola, e eu vou só aproveitar para insistir nisso, é de que nós precisamos trazer para dentro da discussão da segurança do paciente, para dentro da discussão do Programa Nacional, a questão da equidade. Se a gente não reconhecer as profundas desigualdades de acesso, de prevenção das doenças já, né, pré-existentes, em que boa parte das pessoas pobres, das pessoas negras, das pessoas faveladas, né, tem uma condição de acesso, de cuidado, de atenção da sociedade que é radicalmente diferente de outras parcelas mais favorecidas. Não é o caso aqui, mas quando a gente olha, sejam as estatísticas nos Estados Unidos, sejam as estatísticas no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, a gente vai ver uma diferença no acesso entre as pessoas negras e as pessoas brancas, entre as pessoas faveladas e as pessoas da classe média. A gente vai ver diferenças de mortalidade, a gente vai ver diferenças de letalidade. Eu tenho citado nas minhas aulas, para ir concluindo, um point of view que saiu publicado no JAMA, que o nosso querido e admirado professor Berwick fala em determinantes morais. Nós, aqui no Brasil, chamamos isso de determinantes sociais. Mas o que ele diz? É que, por melhor que o cuidado de saúde seja, por mais importante que o cuidado de saúde tenha impacto, ele não se compara ao impacto das condições sociais, das condições econômicas, das condições de estigma, das condições educacionais. Então, essa é uma coisa que tem me mexido muito, que eu acho que nós precisamos cada vez mais articular a equidade, a discussão da segurança do paciente, a discussão do cuidado centrado, a discussão da eficiência. Quer dizer, nós precisamos... Eu me lembro de debates em que a gente dizia, não, isso aqui é a segurança do paciente, isso aqui são as outras dimensões da qualidade. Minha opinião é que isso, e acho que nós temos evidências científicas suficientes para isso, isso ficou no passado. Isso agora não é mais possível pensar em cuidado seguro,
do ponto de vista mais sistêmico, sem que a gente se articule com as demais, dimensões da qualidade. Também queria apontar que, e aí também dentro da lógica do queijo suíço, né, que é essa ideia de como é que nós estamos efetivamente lidando com os pacientes, né? Saiu uma matéria que vocês devem ter visto, uma entrevista com um pesquisador da Fiocruz, Fernando Bosa, junto com colegas da USP, falando da mortalidade em UTIs, particularmente dos pacientes intubados. Quer dizer, um dado de 90,8% de pacientes intubados na região norte e quase 90% na região nordeste. No sudeste, 79,8%. Bom, aí foi citado um hospital privado, enfim, vou citá-lo, porque está na matéria, o Hospital Sírio-Libanês, com 25%, ou Emílio Ribas, com 36%. E esses números eles falam de duas coisas igualmente importantes. A primeira, sobre a experiência dos profissionais, a existência de condições adequadas para o cuidado. Por um lado, isso é nítido, isso é claro, né? A capacidade de substituir os profissionais cansados, adoecidos. Mas um outro lado que nós temos que nos perguntar quanto tempo essas pessoas levaram para chegar numa UTI? Quanto tempo essa gravidade levou para ser reconhecida? Quantas pessoas morreram em casa, ou em UPAs, ou em clínicas da família, sem sequer terem sido encaminhadas para o hospital? Então, na verdade, também falar em segurança do paciente hoje significa falar numa ideia de uma gestão de rede muito diferente do que a gente tem hoje, em que você tem hospitais para um lado, clínicas da família para o outro, e significa que a gente precisa trazer também para a nossa roda, para a nossa conversa, a profissionalização da gestão, a preparação dos gestores, o suporte aos hospitais menores, né, os hospitais com menos leitos. Quer dizer, como é que nós vamos pensar em segurança? Não adianta a gente pensar em segurança do paciente na nata dos hospitais privados ou na nata dos hospitais públicos. Isso é muito importante e eles são um guia para nós. Mas nós temos 6.000 hospitais no Brasil. Quantos desses efetivamente têm núcleo? Quantos desses efetivamente a coisa está funcionando, né? Existe, de fato, né? Nós formamos, aí falamos em 5.000 especialistas, nós precisamos formar 50.000, nós precisamos formar 500.000. Então, quero também trazer, para encerrar de fato, que pensar em segurança do paciente significa pensar na gestão, significa pensar na organização como um todo, significa pensar numa rede de serviços como um todo. E, por fim, para concluir, eu só quero comentar de que eu já assisti muitos colegas e colegas ótimos, mas muitas vezes com queixas e com dificuldades em relação à força de trabalho em saúde. E eu queria comentar que o trabalhador em saúde está agora submetido, né? E tem várias pesquisas importantes que serão publicadas, uma delas conduzidas pela professora Maria Helena Machado, pesquisas outras da Fiocruz também. Quer dizer, ela mostra um dado que pelo menos 43% dos profissionais de saúde não se sentem protegidos no enfrentamento da Covid-19 e, para pelo menos 23%, tem a ver com a falta, escassez e inadequação de uso de EPIs, né? Então, eu acho que nós estamos precisando dar um outro valor, né, ao vínculo dos profissionais, ao processo de educação dos profissionais, quer dizer, gastar com o profissional de saúde, com o trabalhador de saúde, é investimento, né? Isso talvez não de imediato, mas no médio prazo, isso gera uma força de trabalho mais confiante, mais preparada, ainda mais aderida, ainda mais resiliente, enfim. Então, eu acho que hoje, eu vou encerrar minha última frase, eu acho que hoje é um dia muito importante. Esse webinar
fecha essa nossa semana, mas eu tenho expectativa que as questões levantadas pelo Paulo Lotufo, por Cláudia, por mim, aí com a moderação de Vera, com as perguntas, possam nos levar a enveredar, a investigar outras possibilidades e nos confrontarmos a um cenário ainda duro, difícil de lidar, que são tantas mortes, e pensar tantas mortes evitáveis. Enfim, e eu quero me somar a isso como presidente da Sobrasp, como pesquisador, como uma pessoa do Propagis também e da Escola Nacional de Saúde Pública. Enfim, boa noite, obrigado. Se eu tiver passado muito tempo, eu já me desculpo de antemão. Não passou muito tempo, não, Vitor, e você foi brilhante nas suas colocações, nas suas reflexões, né? E eu lembrei agora que na teoria do conhecimento, né, você parte de um planejado, você sabe o que você quer, mas se você não olhar aquilo que você conseguiu como resultado, você não cria um novo conhecimento, né? Então, entre aquilo que você quer e aquilo que você está conseguindo, é que tem o grande conhecimento. E me parece que o grande legado aí desta pandemia foi nos mostrar, e eu acho que ressignificar é um termo muito bom para este momento, né? Foi nos mostrar que não adianta a gente trabalhar pequenos locais ou regionalmente coisas sistêmicas, mas localizadas, se a gente não entender o sistema de saúde como um todo, né? Hoje a gente tem um grande desafio de acesso, e a grande prioridade é acesso ao sistema de saúde, mas a gente sabe que o acesso não é suficiente numa demanda alta como essa, né? Onde você tem que, de fato, dar um atendimento de qualidade para essas pessoas que estão conseguindo acessar o sistema de saúde, para que a gente não tenha desperdícios de vida, né? Que são os óbitos evitáveis, né? E a gente sabe que nessa demanda não há como os profissionais de saúde manterem a qualidade do cuidado, porque a prioridade é atender demanda, né? Então, essa questão do acesso, e abre leito, e abre leito, e abre leito, há um limite para isso, se a gente quiser salvar vidas de fato, né? Eu vou colocar aqui algumas questões que apareceram, todos os três foram muito parabenizados aqui no nosso chat, então, nominalmente, Dr. Paulo, doutora Cláudia e doutor Vitor aqui, sendo bastante elogiados nas suas apresentações. Eu vou começar com a primeira questão que veio para o doutor Paulo, até porque ele foi o primeiro a apresentar, e que diz assim, diante desse contexto, que você tem as diferenças socioculturais e econômicas muito grandes, a pergunta, eu não tenho o nome de quem fez a pergunta, mas assim, a gente vai virar, a Covid vai virar endêmica no nosso país, ou a gente vai conseguir controlar esse vírus de uma maneira a desaparecer, ou se tornar uma doença rara na nossa sociedade? Olha, a cada dia que passa, né, eu brinco que esse vírus é do balacobaco, né? Porque ele faz cada coisa. Nós temos descrições de casos clínicos absurdos, né? Que não cabe entrar em detalhe aqui. Nós temos algumas coisas que a gente considerava óbvia, que pacientes asmáticos que faziam uso de corticoide inalatório seriam pessoas de maior risco para a doença. Ao contrário, essas pessoas se beneficiaram, ficaram protegidas, né? Quer dizer, o que vai totalmente contra, né, assim, o conhecimento mais básico, né? Então, eu não ouso dizer nada. Desculpe, né, a minha resposta, né? Vamos esperar para ver, não é, doutor Exatamente. Paulo? Porque esse vírus está nos dando um baile, de fato. Exatamente. Doutora Cláudia, dentro desse cenário todo de vacinação, de comportamento, a própria aceitação da vacina,
você acha que a gente está pecando em realmente conseguir passar informações para a população, essa população menos privilegiada, a respeito da importância da vacinação e até das outras questões que ajudam a prevenir a infecção ou o próprio contágio? A gente está pecando? A gente está conseguindo atingir esta população em termos de informação? Sabe, aquele conceito da comunicação efetiva? A gente está sendo efetivo com essa população? Não, Vera. Realmente eu acho que a gente está passando bem distante dessa comunicação efetiva, tá? O que nós percebemos é que é como se as pessoas estivessem um pouco cansadas e as pessoas quisessem um pouco também ignorar, né, a realidade que nós estamos vivenciando. Isso que eu digo às pessoas, não só do ponto de vista da sociedade como um todo, da população, como da própria estrutura, né, dos sistemas de saúde. Então, dos órgãos oficiais, das organizações governamentais. Então, o que nós vimos no ano passado, uma preocupação nacional em relação à infecção, em relação às consequências, em relação às descobertas, em relação a todo o desenvolvimento que a gente conseguiu no curto período de prazo, um pouquinho de conhecimento, porque é como o professor Paulo disse, nós temos ainda muito com que nos surpreender com essa infecção, e ela vai na contramão de muitos conceitos. Então, o colega me pergunta hoje, e IgM positivo não é infecção aguda, Cláudia, como a gente sabe com todas as outras infecções? E eu digo, não. Então, assim, ela vem desafiar, né? E vem nos tirar da situação de zona de conforto. E eu acho que, e voltando ao que você tinha falado, a gente precisa melhorar a comunicação, sim. A comunicação em relação ao que nós avançamos, o que é que nós sabemos hoje do vírus? É diferente? É. Assim, a gente vem acompanhando essa pandemia há um ano e pouquinho, e é diferente a forma como nós estamos conduzindo hoje os nossos pacientes de um ano atrás, tá? Então, assim, eu posso falar isso porque eu estou na linha de frente também, e toda a desinformação que nós tínhamos e toda a condução, né, do ponto de vista respiratório, de intubação precoce, de nos fazer VNI, por exemplo, para esses pacientes, tudo isso vem modificando, os protocolos avançaram muito, e isso, com certeza, com resultados mais positivos. Então, assim, a desinformação, ela ainda é grande, então nós vemos lugares em que protocolos atrasados, eles continuam sendo, não foram atualizados e as melhores medidas não estão sendo adotadas. Nós vemos uma população que não compreende ainda que o risco ele persiste a despeito da vacinação. Nós temos uma estratégia nacional ainda de vacinação que ela fica aquém do planejamento que deveria ter sido realizado e está sob execução. Então, nós temos a falta do insumo básico, que é a vacina. Nós temos, como o professor Paulo falou, uma distribuição e uma organização, né, que não segue na realidade, os dados epidemiológicos e, consequentemente, não prioriza grupos que deveriam ser considerados prioritários. Nós temos pessoas na população em geral que, às vezes, até por muito medo, elas têm comportamentos que são comportamentos que não são favoráveis à prevenção, e a boa parte da população desconhece realmente a gravidade e a situação epidemiológica que nós estamos vivenciando, e que, sim, a perpetuação desse quadro ficam muito angustiados, o que eu percebo não só na população leiga, mas na população de profissionais de saúde mesmo. A angústia de que, quando a vacina chegar, a gente vai ter uma situação diferente. E a realidade, ela se mantém, ou a gente tem um enfrentamento ainda pior, e porque existe uma ansiedade muito grande em relação à resposta da vacina, em relação a fazer exames para poder ver se a vacina funcionou ou não. Então, assim, eu acho que existe uma série de lacunas de informações em relação a isso, e que precisa ser melhor trabalhado, não só para o público em geral, mas para os profissionais de saúde. Cláudia? Doutor Vitor? Diga. Por onde a gente vai agora? Assim, pensando no que a gente fez de Programa Nacional de Segurança do Paciente, que caminho a gente vai tomar agora para
continuar aí nessa luta. E aqui a Diana já disse que a gente não desiste, né? Que é um grupo que não desiste. E é verdade. Para onde a gente vai agora? Olha, o doutor Paulo não respondeu totalmente. Se ele não respondeu, não sou eu que vou responder. Mas a expectativa que eu tenho transmitido a pessoas amigas, a alunos, enfim, é que eu acho que nós vamos ter uma conjuntura Covid, não sei exatamente com que intensidade, mas presente aí nos próximos anos. A gente não sabe ritmo de vacinação, a gente não sabe duração de imunidade produzida pela vacina, a gente sequer sabe ainda estudos, porque não tem gente suficientemente vacinada para, inclusive, qual é a imunogenicidade no mundo real. Tem as variantes, o que significa dizer que acho que é uma doença que provavelmente vai nos acompanhar e a gente vai torcer e vai trabalhar no sentido de ter menos casos e menos casos graves. Essa é a expectativa. Bom, em termos de segurança do paciente, para ser coerente com o que eu comentei, primeiro, eu acho que nós precisamos, enfim, isso é uma coisa muito geral, mas eu acho que é verdadeira, pensar a gestão da saúde de uma forma muito mais integrada do que a gente faz hoje. Isso eu não tenho a menor dúvida. Quer dizer, a gente continuar nessa coisa do hospital está de um lado, a UPA está do outro, a clínica... Enfim, acho que isso é uma coisa mais ou menos impensável daqui para frente. Quer dizer, a troca de informações, pensar o planejamento, enfim, tem textos que eu gosto, tem conceitos que eu gosto, mas que é um pouco derrubar os muros, né? Quer dizer, por que o médico do hospital ele só está dentro do hospital? Ou por que o médico da clínica da família ou o enfermeiro da clínica da família ele está só na atenção? Enfim, essas coisas precisam dialogar. Existem experiências no mundo interessantes. O segundo ponto é que eu acho assim, nós todos, Vera, e você e Cláudia, são duas grandes especialistas na discussão da gestão do risco, e o tempo todo a gente está batendo na tecla, que é a tecla importante, não é? De vamos identificar os riscos, vamos fazer isso de forma proativa, ou vamos notificar. Bom, ok, isso continua super válido. Mas é mais ou menos certo que a Covid trouxe uma outra história. Quer dizer, trouxe um tal nível de pressão sobre o sistema de saúde, em que questões, né, como a paramentação... Quem disse que a gente ia... Paramentação é uma coisa importante, mas que a gente guardava essa importância toda para alguns procedimentos e alguns ambientes de cuidado. A própria discussão da intubação, que é um procedimento que sempre foi um procedimento importante, que precisa de uma perícia, de uma habilidade, mas isso virou um processo, né? Isso você quase tem equipes de intubação, mobilização dos anestesistas. Quando é que a gente pensou nisso? Bom, significa dizer, há um artigo que saiu publicado muito recentemente, que tem os bambambãs da segurança, o Vincent, o Steins, enfim, que fala dessa discussão um pouco de como melhorar a segurança. E uma das coisas que eles trazem que é essa discussão da renegociação das prioridades. Que riscos vão ser prioritários? O que a gente vai colocar em primeiro lugar, em segundo, em terceiro? E esse processo, e isso eles apontam de maneira muito interessante, ele precisa ser um processo muito mais negociado, né? Os modos de dirigir muito verticalizados, eu acho também que eles estão com um prazo de validade. Quer dizer, papel da liderança intermediária, papel do pessoal da linha de frente. Então, eu acho que esse é um outro ponto importante, que é um processo de negociação, de renegociação, de aumento da consciência situacional no dia a dia, mas de uma renegociação
estratégica, tática e operacional. Bom, e, por fim, para não falar demais, eu acho que um ponto que a gente precisa enfrentar, que eu acho que eu só assim, toquei muito rapidamente, mas eu acho que a gente precisa discutir isso que na Fiocruz, em outros locais, nós chamamos a gestão do trabalho, da educação e saúde. Nós temos que superar a gestão de recursos humanos, nós temos que superar a gestão das pessoas e nós temos que entender quais são as necessidades dessa força de trabalho, né? Necessidades de conhecimento, necessidades emocionais, necessidade de suporte, necessidade de vínculo, né? Óbvio, eu participei de um webinar com uma das grandes especialistas no tema no Brasil, que é Maria Helena Machado, e ela traz um quadro que é muito assustador, que nem é novo, nem é tão novo, a precariedade, isso e aquilo, o subdimensionamento das equipes. Quer dizer, quem é que vai botar na balança o subdimensionamento das equipes e a redução de custo que isso provoca versus o que o subdimensionamento provoca em matéria de aumento do risco de ocorrência de evento adverso no cuidado de saúde? A gente tem que botar isso na discussão, não dá mais. E a Covid? A Covid é uma tragédia, que as próximas 10 gerações vão se lembrar. Mas a gente tem o compromisso, a gente tem a responsabilidade, aí eu falo como presidente da Sobrasp, da gente tentar tirar o máximo de ensinamento que a Covid está nos trazendo, porque ela está desvelando, está revelando, ela está mostrando de forma explícita um monte de coisas que estavam ali varridas para debaixo do tapete, escondidas, enfim, não trabalhadas. Então, eu acho que nós temos, o Lotufo tem, como grande epidemiologista, Vera tem, Cláudia tem, todo mundo que está na Sobrasp tem, quem não está também, responsabilidade em a gente extrair e ter coragem de tirar lições que também não são fáceis de serem implementadas, mas que a gente precisa discutir qual é o papel da equidade, qual é o papel do cuidado centrado, o que significa gastar com a força de trabalho. Será que não é investir? Tem várias perguntas. A noção de gestão de risco, enfim, que dados realmente são importantes, não são, né? Vamos botar o pessoal do núcleo de segurança dentro da direção, vamos olhar para os processos de comunicação e de trabalho em equipe, vamos repensar a hierarquia nos nossos hospitais, né? A gente falava dos pilotos, aquela novela toda, mas é verdade, eu sou médico, o peso dessa hierarquia, essa hierarquia é tóxica. Mas a gente tem que conversar sobre. A gente não tem que ter saída para tudo, mas eu acho que nós temos que ter as melhores perguntas possíveis. E a ideia do ressignificar um pouco o que a gente fez até hoje. Não para jogar fora, muito ao contrário, pelo amor de Deus, mas no sentido de dizer para onde que a gente tem que mexer, sair da certa zona de conforto, de alguma maneira. Por mais como é difícil implementar a higienização das mãos, como é difícil botar de pé um protocolo de queda, eu sei disso. Mas, ainda assim, nós temos que sair de uma certa zona de conforto, de que esses são os protocolos, essa é a forma de fazer processo educativo. A gente tem que dar uma repensada, sem jogar nada fora, mas repensar um pouco as coisas. Posso? Vera? Por favor, a gente está no finalzinho, mas pode falar, sim. Eita, tá rápido. Era só para ressaltar 2 pontos que o Vitor falou, quando você tinha falado, fez essa pergunta para ele, e eu acho assim, que são cruciais, viu, Vitor? Concordo plenamente com tudo que você disse, mas assim, eu sempre, toda vez que a gente está discutindo qual é o legado dessa pandemia, e o que é que a gente tem conseguido, e do ponto de vista de segurança do paciente, para onde a gente vai, o que é que a gente tem conseguido muito. Eu falo muito do controle de infecção hospitalar, então, assim, eu acho que nunca nós vimos tantos profissionais dedicados e preocupados e com um pouco mais de consciência. Esse é o legado positivo.
em relação à higienização das mãos, em relação aos protocolos de precauções padrão, contato, gotícula, aerosol, em relação à própria estrutura hospitalar, está preocupada em melhorar as condições de ventilação, de climatização dos ambientes, em relação a insumos, a fornecimento de material. Então, assim, a luta que nós vivenciamos ao longo de décadas à frente do controle de infecção hospitalar, a gente vê que hoje isso ele está mais claro, não só para os profissionais, mas para os gestores. E a segunda questão que eu acho aí um direcionamento em relação à segurança do paciente é a segurança do profissional de saúde. Isso que você falou, Vitor. Então, eu acho assim que o Covid abriu, sabe, o olhar e um leque de oportunidades para a gente identificar riscos e situações de risco e lacunas que nós temos em relação à proteção do profissional, em relação à educação do profissional de saúde. Eu acho que isso são frentes que a gente deve trabalhar dentro do processo de segurança. Segurança na assistência. Vai além. A discussão está fantástica. Eu tenho certeza que todo mundo deve estar gostando muito e as perguntas estão chegando e nós não vamos conseguir evoluir nas respostas a essas perguntas porque o nosso tempo se encerrou, né? Acho que o grande legado de todo esse aprendizado é dar propósito àquilo que a gente está fazendo. E talvez, Cláudia, as pessoas estão enxergando ou se empenhando mais porque o propósito ficou claro. Isso. E talvez a gente tenha que trabalhar mais propósito dentro das nossas práticas, né? E essa coisa da conscientização do risco, na verdade, é pegar aquilo que a gente aprendeu e tentar colocá-lo na prática, dando um propósito a isso, né? Isso. Enfim, essa discussão não esgota por aqui, eu acho que tem muito ainda para a gente aprender, a gente aprendeu muito, mas a gente ainda não respondeu todas as perguntas, essa que é a verdade, né? Eu queria agora, então, que a gente fosse para as nossas considerações finais, e só para seguir a ordem, eu queria começar de novo pelo Dr. Paulo. Dr. Paulo, agradeço muito a sua contribuição, que enriqueceu muito a nossa discussão, e, por favor, suas considerações finais. Olha, eu gostei muito, aprendi bastante, eu acho que é um processo contínuo, né, de aprendizado e conhecimento, a pandemia está nos levando a isso, né? É um momento onde toda a estrutura hospitalar foi muito testada, né? Eu acho que chegou assim, a um nível máximo de testagem. Eu acho que cabe a vocês agora tentar, né, utilizar aí alguns delineamentos aí quase experimentais, né, para verificar realmente, né, o que funcionou, o que não funcionou, né? Eu estou muito curioso de saber, né, conhecendo todos os protocolos, o que realmente segurou a barra, o que foi em 2 segundos, né, se mostrou inefetivo. Eu não tenho nenhum exemplo, tá? Estou totalmente cegado nessas coisas, mas essa é uma das grandes dúvidas aí que eu deixo para vocês aí, para nos responderem aí daqui a um tempo. Tá? Muito obrigado, boa noite a todos. Vera, Cláudia, conhecer vocês duas. Vitor, né, como você falou, né, 44 anos de amizade, né, desde o ESSEM. E muitos outros ainda pela frente, né? E muitos outros ainda. E vamos continuar aí com as nossas perguntas, né? Porque são elas que nos movem. E quem sabe Exatamente. um dia a gente consiga responder algumas delas. Exatamente. Cláudia, por favor, as suas colocações finais. O que eu penso é que a Covid-19 ela trouxe uma verdadeira revolução, né? Revolução no campo da saúde, revolução na sociedade, revolução na ciência.
Então, você tem inovações tecnológicas e coisas e métodos e processos que estavam ali jogados, guardados ou jogados para debaixo do tapete, e a gente consegue agora ter que colocar isso tudo para mover. Então, inovação tecnológica em relação aos diagnósticos, você começa novas plataformas de vacina e você começa num crescente. Então, acho que trouxe uma revolução do conhecimento, uma revolução tecnológica e uma revolução de respostas, e uma revolução também até de reflexões para a sociedade como um todo, não só para a área da saúde, nem para os profissionais, reflexões do ponto de vista ético e moral, porque se você começa a se questionar as vacinas, saúde e direito de todos, vacina para todos, então se começa a se inquietar e você começa a estar um pouquinho questionando, sabe, e ali cutucando a indústria farmacêutica, cutucando um modelo de desenvolvimento econômico que passa por fornecimento para quem pode pagar, para quem não pode pagar. Então, eu acho que essas barreiras, Covid vem acabar com as barreiras do ponto de vista de mostrar que a suscetibilidade ela é geral, ela é mundial, ela é global, e para um dano desse nível global, nós precisamos de uma resposta à altura, de uma resposta global. E essa resposta global ela tem que ser equitativa, ela tem que ser para todos. Então, todos com acesso a uma boa assistência, todos com acesso à ferramenta diagnóstica, a teste rápido, a teste na beira do leito, todos com acesso ao que tiver de diagnóstico, de tratamento e de vacina. Então, eu acho que isso vem para mexer um pouquinho, a gente conseguir avançar nesse sentido. A gente não pode perder essa oportunidade. Obrigada, quero agradecer a Vera, a Vitor, ao doutor Paulo, agradecer a Andréa, a Janaína e a Cláudia Toledo e a todos que estão nos assistindo e agradecer a Sobrasp. Nós aqui agradecemos, Cláudia, a sua brilhante apresentação e participação nesse webinar. Muito obrigada. E agora, Vitor, sua vez para suas considerações. Bom, primeiro, minha honra, meu orgulho de estar num webinar com Vera, com Cláudio e Paulo. Difícil pensar num time de estrelas tão brilhante, de gente de tanto valor, né? Eu acho que isso é muito legal. Queria falar um pouquinho só em relação a Paulo, que eu tenho acompanhado muito na televisão e, bom, acho que a gente se encontrou umas 2 vezes na Fiocruz por conta do Elsa, enfim, mas eu tenho expectativa também, e quando propus o teu nome, não só pelo profissional que você é e está conosco no webinar, mas na ideia que a gente se aproxime da epidemiologia, que a gente se aproxime dos estudos que você faz, enfim. Acho que a segurança do paciente precisa de gente muito preparada na discussão da segurança do paciente. Bom, Cláudia, eu escrevi aqui, viu, Cláudia, que eu seria capaz de ficar horas aí te escutando, viu? Porque cada vez que eu te ouço, eu fico muito impressionado com como você é uma pessoa de conhecimento e com um didatismo que eu acho que pouca gente tem. E a Vera, enfim, a Vera a gente se conhece, não conheço a Vera há tanto tempo quanto o Paulo, mas há mais tempo do que conheço a Cláudia. Mas a Vera é dessas pessoas que eu acho que é uma das pessoas que representa todo o avanço do Programa Nacional de Segurança do Paciente, e ela sabe que eu também estou muito feliz de que ela está, enfim, já participando de várias atividades da Sobrasp, e eu acho que isso é importante. Bom, eu quero também agradecer a Andréia, a Janaína, a Cláudia Toledo, a Carize, a Sônia, a Luísa Guerarte, a Ana Karine, enfim. Bom, a gente sempre vai citando e vai se enrolando, mas todas essas atividades, eu também queria fazer um fechamento, então, um pouco do Abril pela Segurança do Paciente. Nós tivemos vídeos. Realmente, assim, é preciso destinar um dia inteiro para ver todo o material, porque tem coisa para ler, tem vídeos para assistir, é um espetáculo. A história do Programa Nacional,
Enfim, tem aí um conjunto de coisas que eu realmente proponho, que está no Instagram, está no site da Sobrasp. Bom, e por fim, eu queria dizer o seguinte, a Sobrasp tem pretensões no sentido de cada vez mais agregar os colegas interessados e atuantes na segurança do paciente, na qualidade do cuidado, no cuidado centrado, né? A gente não é só segurança do paciente, embora esse seja o nosso leitmotiv, enfim, talvez assim o grande eixo, mas nós precisamos desenvolver coisas da equidade, da diversidade, nós precisamos desenvolver coisas da eficiência, nós temos que discutir eficiência. Essa pandemia mostrou o quanto que existe de ineficiência, né, de falta de planejamento, enfim, bom, tudo isso. Então, a última coisa que eu quero dizer é convidar a todos, quem ainda não é sócio da Sobrasp, a se filiar à Sobrasp, a estar conosco, porque muito do que a gente tem feito, né, graças ao trabalho voluntário de muitas pessoas, e a quem eu agradeço aqui mais uma vez. Mas tem alguns trabalhos, algumas funções e algumas atividades que precisam de uma Sobrasp mais forte, inclusive financeiramente também. Eu acho que é importante falar disso. Então, eu acho que hoje eu sei que o número de pessoas que nos acompanha nos grupos do WhatsApp, na rede social, Instagram, no LinkedIn, todos os lugares. Nós vamos depois, daqui a pouco, começar a bombar no Clubhouse também, mas ainda falta um pouco. Mas, enfim, que vocês venham para dentro da Sobrasp, se associem à Sobrasp, se tornem sócios. A nossa anuidade não é cara de verdade. Então, a gente precisa de apoio, mas eu também estou feliz do fato de saber reconhecer que a gente tem uma qualidade das pessoas dentro da Sobrasp, é uma coisa que me dá muito orgulho. Cada vez mais a gente está trazendo pessoas bacanas, pessoas estudiosas, pessoas dedicadas, e eu conclamo todos vocês também a fazerem parte desse time. E, por fim, minha homenagem, meu sentimento ao nosso querido Walter Mendes, que, enfim, faleceu em dezembro de 2017, um pouco depois que a gente fundou a Sobrasp, mas o Walter está presente conosco, cada coisinha que a gente faz, cada atividade, cada aula, cada protocolo, cada coisa tem o dedo do Walter, tem o sentimento do Walter, e eu também, então, aproveito, encerro com as minhas homenagens a ele, todo o reconhecimento. E isso é bacana, né? Porque morrer, todo mundo vai morrer, a morte dele foi muito precoce, enormemente precoce, mas é importante que, onde ele esteja, ele saiba que ele continua presente conosco. Bem, o legado, né, Vitor? O legado dele. A ideia de legado, é isso. Nossa homenagem ao Walter Mendes, que vocês viram, eu até citei o nome dele aqui por um ato falho, porque, na verdade, ele tá sempre presente nas nossas lembranças, e o legado dele é muito grande. Eu quero pedir perdão para as pessoas que nos assistiram e que fizeram perguntas, porque a gente não conseguiu respondê-las na sua totalidade, e talvez, Vitor, a gente pudesse olhar para essas questões, respondê-las e deixar no site da Sobrasp. Eu quero agradecer ao Dr. Paulo, doutora Cláudia, Vitor, por essa disponibilidade, esse desprendimento para discutir o tema de maneira crítica, mas muito construtiva, né? E quero lembrar também que a Sobrasp, eu costumo dizer que a Sobrasp é um sonho sonhado, mas que as pessoas que estão na Sobrasp continuam sonhando, e esse sonho é que está impulsionando em busca de coisas, de maiores conhecimentos e transformação da prática. Eu agradeço a todos e digo que foi um orgulho muito grande estar aqui com vocês, coordenando essa mesa e aprendendo com vocês. Obrigada a vocês, palestrantes, e obrigada a vocês que nos assistiram, e até a próxima. Muito obrigada.